Iniciando, eu sou o Ricardo Matos, sou perito criminal da Polícia Científica do Estado de Goiás e irei passar com os senhores algumas horas e alguns conteúdos relativos a essa disciplina. Bem, iniciando por procedimentos médico-legais, que vão dar uma ideia de como a polícia operacionaliza a atividade de medicina legal, a respeito não só dos laudos, bem como das próprias requisições. A gente vai ver também neste conteúdo que é impossível falar de medicina legal, como o próprio nome da disciplina já dá a entender, sem, além de abordar os aspectos médicos, abordar também aspectos jurídicos, tanto de penal quanto de processo penal. Então, é uma matéria que é bem interfaceada. Nós temos muita interface entre a área jurídica com a área médica propriamente dita. Iniciando os procedimentos médico-legais, nós temos que os principais exames ou perícias disponíveis nessa área são o exame médico-legal cadavérico, que normalmente se aplica a situações de mortes violentas. No decorrer da disciplina nós iremos falar o que é morte violenta, mas a priori a gente já vai antecipar, é a morte matada. Tudo bem, a morte decorrente de causas externas, trauma ou intoxicação exógena, só para antecipar. Mas as mortes violentas, de um modo geral, acabam resultando em um procedimento chamado exame médico-legal cadavérico. Adiante, nós iremos detalhar a respeito disso. Outro procedimento é o exame de lesão corporal ou corpo de delito, lesão corporal, lembrando e já de plano, toda e qualquer perícia, seja ela no âmbito da medicina legal, seja ela no âmbito da criminalística, é entendida como corpo de delito. Não caiam, por favor, no pega clássico para concursos policiais de corpo de delito relacionado a corpo humano. Nada a ver. Nós também iremos voltar a esse raciocínio, a esse conteúdo específico do que é um corpo de delito. Um dos tipos de exame de corpo de delito dentro da medicina legal é o corpo de delito lesão corporal. Muito comum a imprensa chamar, olha, a vítima foi ao IML realizar um exame de corpo de delito. Tá, não deixe de ser, mas normalmente quando se refere a esse tipo de situação, é uma vítima do crime de lesão corporal e ela foi examinar-se, ou melhor, será examinada pelo médico legista que irá realizar o procedimento de exame de corpo de delito, lesão corporal. Continuando, nós temos ainda um tipo específico de procedimento com previsão no Código de Processo Penal, mais tarde chegaremos a ele também, que é a situação do corpo de delito, lesão corporal complementar. Pô, Ricardo, mas que merda é essa? Tá, vamos lá. É o seguinte, imagine a seguinte situação. A vítima sofreu um acidente de trânsito e essa vítima foi hospitalizada. Estou dando esse exemplo porque na prática é quase sempre episódio de trânsito. Existe o crime a ser apurado pela polícia judiciária chamado lesão corporal culposa no trânsito, ao volante. Previsão do Código de Trânsito Brasileiro, se não me engano, o artigo 303. Se não me engano é esse, 302 ou 303. Se não me engano, homicídio culposo ao volante e lesão corporal culposa ao volante no 303. Bacana. A vítima foi ao hospital, está hospitalizada. Do ponto de vista policial, o ideal seria que o exame fosse feito hoje, fosse feito de plano. Mas às vezes, do ponto de vista médico, estou falando do médico clínico, o médico assistente, aquele do hospital. Isso não é interessante. Isso vai atrapalhar o procedimento médico, vai atrapalhar o tratamento da vítima. Então, a polícia deixa de realizar esse exame neste momento. A vítima fica hospitalizada uma semana, duas, um mês, não importa. E assim que ela sai do hospital, ela vem ao Instituto de Medicina Legal e ela é examinada. Pô, Ricardo, mas aí muitos dos vestígios, muitas das lesões já desapareceram. Concordo. Muitas delas já cicatrizaram, outras se transformaram em sequelas, é possível que aconteça também. Enfim, talvez outras tenham desaparecido por completo. Pô, mas assim a perícia médico-legal vai ficar prejudicada? Não vai não. Por quê? O que acontece? O médico legista examina esta vítima, agora
pode agora fora do ambiente hospitalar, ela veio ao IML e ele correlaciona com os relatórios, os prontuários médicos produzidos na unidade hospitalar. Pronto. Então é o exame que compatibiliza, ele vai concordar os elementos ainda remanescentes no corpo da vítima, um exame direto, com elementos registrados pelos médicos que procederam aos atendimentos na unidade médica de origem, seja hospital, seja clínica, seja lá o que for. Tranquilo? E aí sim você gera um resultado, um misto entre perícia direta e perícia indireta que existe no âmbito da medicina legal e recebe o nome de exame de lesão corporal complementar. Bacana. Ainda existe um outro exame muito importante, chamado exame de lesão corporal ad cautelam. Ad cautelam vem do nome, vem da própria ideia de cautela da autoridade requisitante. Vou explicar. O que acontece? Esse exame é realizado em todos os presos que são conduzidos à delegacia de polícia para a lavratura do auto de prisão em flagrante, ou mesmo quando do cumprimento de um mandado de prisão. Então nós vamos prender alguém, mas para que este alguém tenha garantias de sua integridade física, é realizado um procedimento chamado exame ad cautelam, muito importante. Então, muito se vê em operações famosas como a Lava Jato, o indivíduo conduzido sendo levado ao Instituto Médico Legal para ser submetido à perícia. Isso serve justamente para garantir a sua integridade física. Pô, Ricardo, mas eu não entendi o porquê da cautelam. Cautela é o seguinte, além de ele proteger fisicamente o preso, temos o outro lado, o lado jurídico. Muitas das vezes, esses indivíduos presos alegam, talvez em alguma estratégia de defesa, que foram submetidos à tortura, maus tratos, etc. E aí, uma forma de preservar juridicamente a própria autoridade que conduz o flagrante, seus agentes também, é o exame ad cautelam, porque esse exame vai registrar o estado em que aquele preso deu a entrada no estabelecimento policial. E aí o que acontece? Se mais tarde este preso alegar qualquer situação, você tem um documento, um laudo pericial que efetivamente mostra o estado em que ele se encontrou. Pô, Ricardo, mas e se ele entra e mais tarde ele é submetido? Não funciona. Funciona sim, porque a qualquer tempo o advogado deste preso, seja ele constituído, seja ele público, defensor público ou dativo, ele pode requerer à autoridade policial este exame. E este exame é o único do qual a autoridade policial não pode negar à defesa. Então, as partes podem requerer quaisquer perícias. Isso também é previsto no Código de Processo Penal. E a autoridade policial pode negá-las. A autoridade judiciária, idem, quando entender que essas perícias solicitadas são meramente protelatórias. Exceção do ad cautelam. Porque o ad cautelam não foi pensado para trazer o esclarecimento do fato que está sob investigação, mas sim para proteger a integridade física do preso. Continuando, nós temos ainda um relatório médico, que é uma versão mais simples quando você está apurando apenas uma contravenção penal de vias de fato. O exame de corpo de delito embriaguez, que é o exame clínico que se realiza no indivíduo que se recusou a fazer o teste de bafômetro, muitas vezes suspeito de crime de trânsito. Então ele se nega a fazer o bafômetro, fazendo valer o princípio da não autoincriminação, ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, e então ele é conduzido para a delegacia de polícia e de lá é feita a requisição para o exame de embriaguez. No exame de embriaguez, mas o cara não pode se recusar pelo mesmo princípio? Negativo, porque neste caso a prova não está sendo produzida por ele próprio, mas sim pelo médico legista, que vai examiná-lo. Mas ele é obrigado a participar? Não, ele não precisa fazer nada, ele pode ficar deitadinho, quietinho. Dele não se exige, dele suspeito, nenhuma ação. Ele deitado, ele estático, o médico legista examinará e verificará os sinais. Detalhe, se cair na prova que são sintomas, está errado. São sinais, porque sinais é aquilo que o médico vê. Sintomas é aquilo, ou são aquilo, que o paciente relata. E neste caso, ele não é obrigado a relatar nada. Então o médico vai basear seu laudo naquilo que ele efetivamente vê. Então ele se baseia em sinais e não sintomas. Cuidado com esse
Detalhe. Então, continuando, porque ainda há outros procedimentos, entre eles o exame de corpo de delito, todos são prática sexual delituosa ou delitiva. Detalhe, esse exame antigamente era conhecido como exame de conjunção carnal, só que para a medicina legal, conjunção carnal é única e exclusivamente a penetração, o coito vaginal. Pô, Ricardo, mas e quando a vítima era... Vamos lá, antigamente, até 2009, havia o exame de conjunção carnal útil para a apuração de estupros e o exame de atentado violento ao pudor, que era útil para as investigações de atentado violento ao pudor, claro. Só que em 2009 houve mudança no Código Penal e o que acontece? Ambas as condutas, sejam elas de conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, quanto à conduta de qualquer outro ato libidinoso com violência ou grave ameaça, tudo se tornou estupro. Então, não fazia mais sentido ter um exame de conjunção carnal, um exame de atentado violento ao pudor, até porque esse crime nem existia mais, nem existe mais. E aí, nós fundimos os exames e esse exame atual se chama prática sexual delituosa ou delitiva, tanto faz o chamado PSD, certo? Apura crimes contra a dignidade sexual. Outra situação ainda interna à medicina legal, agora afeta a antropologia forense e odontologia legal. Que isso, Ricardo? Nunca ouvi falar desse troço. Então vamos lá. Antropologia forense vai estudar os ossos, vai estudar basicamente estatura, vai estudar basicamente compleição física. E para que serve isso? Normalmente, quando você tem uma vítima de crime contra a vida, é muito importante a sua identificação. E a forma usual de identificação que se recorre na polícia é a identificação por meio da impressão digital, o que nós chamamos de necropapiloscopia. Acontece que às vezes o corpo está muito deteriorado. Às vezes esse corpo está em avançado estado de decomposição, se é que ele já não é uma ossada. Nesses casos, não é mais viável realizar o procedimento de necropapiloscopia, ou seja, impressão digital. Então, nós partimos para os procedimentos mais avançados. Pô, Ricardo, eu ouvi falar que existe o DNA. Tá, existe mesmo, se procede. Só que antes do DNA, existem metodologias de identificação humana, lembrando que essa identificação é imprescindível para o andamento da investigação. E aí o que acontece? Uma das formas é pela arcada ou arco dentário, ou seja, a odontologia legal, odontologia forense, como queiram. A odonto vai identificar sim, vai individualizar a pessoa. Agora, o problema, cara, eu preciso de um filtro. E aí entra a antropologia, porque por meio da antropologia, com a análise das dimensões e das estruturas ósseas, eu vou saber se aquela pessoa era do sexo masculino ou se era do sexo feminino. Pronto, cara, já filtrei 50% dos candidatos. Como assim 50% dos candidatos? Eu tenho uma ossada, eu tenho uma família que acha ou que suspeita que aquela pessoa, que aquela ossada pode ser de seu ente desaparecido. Pronto, agora que eu sei que é de uma pessoa masculina ou feminina, eu já tenho como fazer essa triagem inicial. E continua, além do sexo, a antropologia também auxilia na determinação da idade, claro, idade aproximada, seja lá entre uma faixa etária de 20 a 25 anos, de 25 a 30 anos e por aí vai. Também já filtra bastante, unindo sexo com idade aproximada. E a outra situação seria a etnia. Só que a etnia, em relação ao Brasil, nós temos uma situação concreta. Somos um país miscigenado, ou seja, aquelas marcas características não são tão proeminentes assim como seriam em outros países em que não houve miscigenação. Mas ainda assim é um parâmetro que se observa na literatura. Outro exame também realizado pelas unidades de antropologia forense e odontologia legal, além da própria identificação, é a situação, e o exame cadavérico como um todo, é a situação da estimativa de idade. O que é isso? O indivíduo foi apreendido. Notem o que eu falei, apreendido, ou seja, a apreensão se aplica
ao menor de idade, aquele adolescente em conflito com a lei, o menor infrator. E aí o que acontece? Ele está alegando que é menor de 18 anos, ou seja, nos termos da nossa legislação, inimputável. Só que, conforme o caso concreto, pode ser que se suspeite que essa alegação dele seja mentirosa, que o documento que ele esteja portando seja falso. E uma das averiguações possíveis da antropologia forense e da odontologia legal é a da apuração da idade. Tranquilo? Então, nós temos também outra situação, que é a da exumação, claro, em casos excepcionais, em casos em que se faz realmente necessário. Lembrando, exumar é tirar o corpo das entranhas da terra. Existe a inumação, muito cuidado, não vai errar isso numa prova. Uma vez o aluno me perguntou, e aí, professor Ricardo, o perito criminal, por exemplo, a pergunta se referia a perito, ele é obrigado a ir à inumação? A resposta, depende, né? Se for do pai dele, da mãe dele, um familiar ou um conhecido, é de bom tom ir à inumação, porque a inumação é uma cerimônia, é algo com peso emocional. Inumação você só vai de alguém que você conhecia, ou pelo menos de algum vínculo. Agora, a exumação é o contrário, é você desenterrar. E a exumação, muitas das vezes, ela se faz importante em casos em que os exames médico-legais que deveriam ter sido realizados não foram, por alguma razão, ou foram falhos. Apresentou-se, por exemplo, uma contradição. O perito criminal que atendeu aquela ocorrência disse que aquela vítima foi baleada levando 8 tiros. E o laudo cadavérico, responsabilidade do médico legista, por exemplo, fala que são 3 tiros. Poxa, temos aí um conflito. Quem está errado? Um, o outro ou os dois? E aí, muitas das vezes, se recorre à exumação. Não acaba aí, ainda temos o exame de lesão corporal odontológica, uma especificidade dentro da odonto legal. Você tem o crime de lesão corporal, mas que afeta muito mais a região anatômica de boca, ou seja, cai muito mais para o próprio odontólogo do que para o profissional médico. Ainda assim, essa unidade se encontra dentro dos institutos de medicina legal normalmente. Bacana, Ricardo, viu os procedimentos, cara, são vários, mas vamos lá. E aí, quem requisita? Por exemplo, certa vez, quando eu ainda trabalhava em viatura, trabalhava nas ruas, o cidadão pediu socorro. A gente para a viatura, o cidadão estava sangrando boca, nariz, estava aquela coisa, e aí ele pergunta, ele pediu ajuda, a gente pergunta para ele o que aconteceu. Ele disse que apanhou em uma festa ali próxima e que o indivíduo já tinha se evadido. Então, opa, e agora? E agora ele pergunta, e aí, senhor policial, eu quero fazer o exame de corpo de delito. Olha só, será que ele assistiu a aula? Bem, é só esse cidadão dirigir-se ao Instituto Médico Legal? Negativo. Primeira coisa que ele foi orientado, procurar o serviço de saúde para tratar e estancar aquele sangramento. Era a primeira medida que ele tinha que fazer. Por quê? Por mais que chame Instituto Médico Legal, não é um órgão da saúde, é um órgão da polícia. Os senhores vão ver aí, na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, tem uma unidade de polícia técnico-científica e dentro dela o Instituto Médico Legal. Há médicos, são médicos, mas são médicos da polícia. E aí o que acontece? Mas não adianta ir ao médico da polícia. Ele antes tem que passar pela autoridade que vai requisitar. Quem é essa autoridade que vai requisitar? A lei nos diz quem são elas. E uma delas, e a que vai requisitar na maior parte das vezes, é a autoridade policial. Quando nós falarmos de autoridade policial, leia-se qual cargo? Delegado de polícia. Então, a autoridade policial é uma das autoridades legitimadas para requisitar perícia. Detalhe, requisitar é ordenar, é mandar fazer, não é um pedido, porque quem pede pode tomar um não na cabeça. Ele não está pedindo, ele está determinando que se faça a perícia. Ricardo, então você é obrigado a fazer? Regra geral, sim. Vai fazer sempre? Pode ser que não, mas se eu não fizer, por alguma razão, seja ela qual for, eu tenho que justificar o porquê da não realização do procedimento.
Então, a autoridade policial é a que vai normalmente solicitar perícias, na maior parte das vezes, lembrando dessa diferença em prova, requisitar, não é requerer. Existem aqueles que podem apenas requerer, não é o caso do delegado de polícia. Nós temos ainda outra autoridade legitimada, qual seja a autoridade judiciária, ou seja, o membro do Poder Judiciário, o juiz de direito, talvez se estiver em segunda instância o desembargador, enfim. E aí o que acontece? A autoridade judiciária também pode requisitar perícia. É a mais frequente? Nem sempre, não vai ser, mas eventualmente pode solicitar sim perícia, mesmo antes do processo estar instaurado. Isso é muito importante. Bacana. Tem mais gente? Tem. Autoridade policial militar. Quem é esse cara? É o seguinte, assim como existem crimes comuns, existem crimes militares previstos no Código Penal Militar. Assim como existe um Código de Processo Penal, existe também um Código de Processo Penal Militar. Ou seja, se houver a investigação de um crime militar, aquele responsável por sua apuração ganha um nome. Qual o nome? Autoridade policial militar. Imaginemos um crime no âmbito de uma polícia militar, por exemplo, da Polícia Militar do Estado de Minas. Quem vai investigar? Um oficial será responsável pela investigação, um oficial da Polícia Militar. Este será chamado, enquanto houver a apuração, de autoridade policial militar, e nessa condição ele pode requisitar perícia. Espera aí, Ricardo, quer dizer então que um oficial da Polícia Militar de Minas pode requisitar uma perícia médico-legal a um médico legista da Polícia Civil de Minas Gerais? Pode, na situação de investigação de crime militar. E por fim, com fundamento na lei orgânica do Ministério Público, os membros do Ministério Público, quais sejam promotores de justiça ou procuradores de justiça, também podem requisitar perícia. Não é requerer, é requisitar. Então, beleza, a gente colocou os logos dos profissionais do estado de Goiás, mas em Minas aí seria a mesma situação. Então, e quando é que eles podem requisitar? As autoridades policiais, sejam elas delegados de polícia, como autoridades policiais militares, especificamente em relação à investigação de crime militar, eles vão solicitar enquanto estiverem com a investigação em suas mãos. Além disso, além desse momento, nem tem como do ponto de vista prático. Haja vista que o inquérito policial subiu, eu não tenho mais como requisitar, porque eu nem tenho mais detalhes a respeito daquele caso ali documentalmente comigo. Agora, a autoridade judiciária, pela lei, a qualquer tempo, mesmo antes de o processo ter sido instaurado. Isso que fique bem claro. Às vezes o aluno pode pensar que é só durante a ação penal, não é, antes funciona também. E em relação ao membro do Ministério Público, existe uma omissão legislativa, a lei não é tão clara. É claro que se você combinar com o Código de Processo Penal, você verá lá na frente que as partes podem apenas requerer. E uma vez que se instaura uma ação penal, o Ministério Público passa também a ser uma parte. Então, em teoria, combinando-se essas duas normas, lei orgânica do MP com o Código de Processo Penal, ele poderia requisitar apenas antes da propositura, ou antes da instauração da ação penal. Mas isso não está expresso na norma. Isso seria uma situação doutrinária a ser considerada. Bacana. Então já comentamos, inclusive, que as partes, ou seja, a acusação e a defesa, podem apenas solicitar pedindo exames, é o requerer, às autoridades policiais, no caso da fase da investigação, ou poderiam ainda as autoridades judiciárias, no caso, a fase processual. Mas há um exame médico legal que não pode ser negado em nenhuma situação, que é o ad cautelam, e nós já falamos. Por que não? Porque ele visa a proteção da integridade física do preso, em que pese o fato de muitas das vezes também proteger juridicamente os requisitantes e seus agentes contra falsas acusações, por exemplo, de tortura ou de maus tratos, entre outros delitos. Certinho? Então, senhores, continuamos na próxima aula, quando iremos trazer acerca da
traumatologia forense. Até a próxima, pessoal!